Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nas 2 últimas semanas a gente falou um pouquinho sobre liberdade mental, sobre liberdade financeira. A ideia desse canal aqui é eu conversar um pouquinho, passar um pouquinho das minhas experiências, um pouquinho do que eu tenho estudado. Praticamente nos últimos 4 anos eu dediquei muito tempo da minha vida estudando, aprendendo novamente coisas que eu não entendia, conflitos que existiam dentro de mim e principalmente buscando algumas liberdades, como essas que eu falei nas 2 últimas semanas. Mas não são só elas, existem várias liberdades que eu estou em busca. E praticamente a mais importante que eu descobri é exatamente no final de 2019, em meados de 2019, ali desembocou ali uma coisa na minha vida ali e eu percebi que tudo virava para aquilo, que era a liberdade espiritual. É uma conexão maior, tá? E eu comecei a entender que não adiantava eu ter a liberdade mental, eu ter liberdade financeira, eu ter liberdade geográfica, gestão de emoção, ser produtivo. Tudo, na verdade, caía sempre na liberdade espiritual, caía nessa maneira como eu entendia essa espiritualidade, essa conexão, como eu lidava com a vida em relação a isso, em relação à religião, às crenças que eu tinha relacionadas à religião, a forma como eu via, o que eu pensava sobre Deus, a forma como eu agia. Eu percebi que aquilo ali estava na essência, aquilo ali era muito importante. Eu só não sabia o quão importante era, eu só não tinha dimensão que aquilo ali era o mais importante de tudo, tá? É um estudo que não é difícil, na verdade é tão simples de entender, mas a gente transforma isso em uma coisa difícil. Na verdade, gerações e gerações foram passando informações que transformaram esse ensino, esse aprendizado que a gente tem no nosso DNA, que a gente já traz da nossa herança genética, como uma coisa tão natural, mas virou uma coisa tão complexa. A humanidade se perdeu, acho que em certo ponto da história, que ela transformou tudo aquilo que tinha de mais belo dessa parte, dessa conexão espiritual, ela transformou numa coisa muito forte, que é a religião. Pesada às vezes, né? É estranho falar isso, mas eu vou conversar com vocês um pouquinho essa semana sobre isso, tá? E a ideia é falar um pouquinho sobre liberdade espiritual. Quem não se sentir à vontade com esse assunto, tá tranquilo. Quem gostar desse assunto aí, quiser ouvir um pouquinho aqui do que eu aprendi, do que eu penso, não vou falar tudo aqui, até porque senão seriam horas para conversar, mas é um assunto que eu tenho estudado muito. Então a ideia é essa semana falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Amanhã a gente continua. Valeu, pessoal!